Fala rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Calcio em Foco, o canal onde falamos sobre futebol italiano, mas também trazemos Champions League, Premier League, alguns jogos importantes da Liga 1, da Bundesliga e Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. E hoje a gente vai estar falando sobre a rodada da Champions League que aconteceu ontem. Uma rodada muito boa, onde que teve dois jogos que foram dominantes, um do Bayern de Munique, um do Atlético de Madrid, e os dois jogos um mais físico assim, que foi do Galatasaray contra o Liverpool. Eu vou começar falando sobre o jogo do Liverpool contra o Galatasaray, onde que foi na casa do Galatasaray, lá na Turquia, em Istambul. Primeiro o jogo de ida, né? Um jogo que o Liverpool começou bem, jogando melhor, mas depois que tomou o primeiro gol aos 6 minutos, obviamente teve uma falha do goleiro no começo do jogo, que ele passa errado, aí rouba a bola e o Wirtz chuta no meio do gol, quase que faz um gol já no começo. Mas aí aos 6 já tem uma falta do Gabriel Sarra. Gabriel Sarra é esse que já tá na pré-convocação, ele tem tudo para ir pra convocação, tem feito uma boa temporada no Galatasaray, e essa partida foi, eu acho, para concretizar a vaga dele na seleção para convocação, né? Porque para seleção não sei se ele vai para a Copa do Mundo, mas para esses amistosos eu creio que ele conseguiu concretizar, porque jogou muito bem. Ele deu assistência, cruzou na área, não deu assistência na realidade, ele só mandou a bola muito bem pro Vitor Osimhen. Vitor Osimhen é um atacante que tá competindo para ser o artilheiro da Champions League, junto com o Haaland e junto com o Mbappé, com o Anthony Gordon e o Harry Kane. Ele que tá com agora ele tá com 7 gols, Harry Kane tá com 8, Anthony Gordon com 10 e Kylian Mbappé com 13. Então, se passar de fase, tem muita chance de conseguir competir com o Mbappé, porque o Mbappé tá machucado. Ele dá assistência pro Lamine, não é Lamine, é Lemina, que é um cara que chegou na temporada passada do Wolves. Ele vai lá dar o cabeceio, aí o Lemine vai lá, se estica todo e faz o gol. Depois disso, só deu o Galatasaray controlando o jogo, o Liverpool não conseguindo jogar na bola aérea. O Liverpool muito frágil na bola aérea, parecia que eles estavam olhando, esperando o cara fazer o movimento para depois tirar a bola, se não fosse gol. Tava muito fácil, um jogo muito difícil. E aí teve um bom cruzamento do Osimhen, que ele estava sozinho na área. Eu acho que foi o Sarra de novo que mandou esse cruzamento. O Osimhen sozinho na área não conseguiu cabecear. Ele cabeceou na verdade, mas foi para fora. Foi um cabeceio meio mal. Aí depois teve uma bela jogada do Ekitike, que fez quase esse gol. Nada, quase não, fez a jogada do quase gol, onde que o Salah passa para ele, aí devolve para o Salah. O Salah faz um passe mais para o meio, o McAllister não consegue chutar, ele passa para o lado, o Wirtz sozinho, ele chuta no meio do gol. Wirtz esse que também não fez uma boa partida, teve duas chances desperdiçadas assim, não fez uma grande partida, na minha opinião. O Liverpool veio com uma formação que não era para ter vindo. Ele veio com o Joe Gomes na lateral direita. Eu acho que tinha que ser o Sarbo lá na lateral direita, o Wirtz de meio atacante e o Gakpo na ponta esquerda, ou o próprio Frimpong, que ficou no banco, que é um próprio lateral direito, mas tem jogado muito de ponta. Mas ele escolheu ir com o Joe Gomes na lateral direita, o Wirtz na esquerda e o Sarbo lá no meio atacante. Não gostei muito dessa formação, ainda mais que tem um Conor Bradley machucado. Aí teve essa bela jogada, aos 15 minutos, tava sozinho e ele errou. Aí teve um belo chute a gol também do Konaté aos 17, que ele chuta, a bola sobe demais, mas teve um belo chute. Teve o cruzamento fechado, quase gol do Galatasaray aos 20 minutos. Teve aos 23, teve uma defesa de cabeceio do David Chances. David Chances que fez uma boa partida, por mais que ele não vai jogar no jogo de volta lá em Anfield. Ele fez uma boa partida, tomou esse amarelo. Ele ficou bolado na hora, mas fez uma grande partida o zagueiro do Galatasaray. E aí aos 23 tem uma defesaça do goleiro, do David Chance, que foi o passe do Sarra. Sarra esse que estava batendo escanteio, falta e mandando na área muito bem os cruzamentos, acertando muitos passes e jogando muito bem nessa partida. E foi uma grande partida no primeiro tempo. Salah sumido, não conseguindo fazer jogadas boas. McAllister mais ou menos, Gravenberch muito mais ou menos também. Kerkez e John Gomes muito abaixo. Kerkez tomou um amarelo já no comecinho do jogo, creio eu, foi
Foi aos 33 já, quase na metade do primeiro tempo. Virtus muito abaixo também. Cyborg, que é o cara que geralmente joga bem, não conseguiu jogar muito bem. E aí começou o segundo tempo. O segundo tempo, o Liverpool ainda muito frágil, com várias jogadas. Teve um gol que foi anulado do Osimhen, que eu acho que, na minha visão, não foi anulado. Eles deram esse gol por causa que teve um cara que não participou da jogada, mas pelo visto ele atrapalhou. Mas eu não acho que não era para estar impedido e tirou o gol do Osimhen, que ia estar fazendo um gol para consagrar a performance dele, que foi muito boa na minha visão. E aí teve o quase gol do McAllister também, que ele chutou para fora aos 47. Ele estava dentro da área também, chutou cruzado, o goleiro defende. Teve o Salah saiu 59, que fez uma partida muito abaixo, e quem que ele botou foi o Frimpong jogando na ponta. Eu acho que ele podia ter começado com o Frimpong na ponta esquerda, deixado o Wirtz de meio atacante. Mas tudo bem, porque o Frimpong é um cara muito rápido, muito mais intensidade, que era o que precisava. E aí teve o gol do Osimhen que eles tiraram, que foi uma falha do Konaté aos 61. Depois teve uma defesa do goleiro do Liverpool, que foi uma falha do Wimals, que é o ponta direito, 53, que o Ekitike saiu sozinho na cara a cara com o gol. O goleiro faz uma defesaça, salvando o time ali de um empate, possível empate, depois também uma possível vitória do time, porque ia mudar o jogo. Obviamente o Ekitike deu um mole ali, mas foi uma grande defesa do goleiro. Aos 69 tem um gol do Liverpool anulado de escanteio, que dá uma bagunça lá na área, bate na mão do Konaté, e aí o Van Dijk também tá caindo de pênalti e faz o gol. Quando o VAR vai checar, o Van Dijk fala assim, ó, se não foi gol, puxaram minha camisa, me puxaram e me jogaram pro chão. Então checa pra ver se foi pênalti. Ele não fez isso, ele só anulou o gol e foi isso. E anulou o gol do empate do Liverpool. Teve um lance também numa bola desviada do Chances, que o goleiro faz uma bela defesa aos 80. Foi uma grande defesa dele. O goleiro jogou muito, ele foi até considerado, acho que, um dos melhores da partida. Aí depois teve um grande chute do Gakpo aos 90, já no finalzinho, onde que ele puxa para a direita, a jogadinha que ele faz geralmente fora da área, e o goleiro faz uma grande defesa. Mas de resto é isso. O Lamina e o Sarra saíram do jogo ali mais para metade pro final. Esses dois fizeram uma grande partida. Galatasaray, uma grande vitória dentro de casa, perturbando os jogadores do Liverpool. Toda vez que eles pegavam na bola, eles apitavam. Foi um clima muito hostil. O Arne Slot já tinha falado sobre isso. E foi um clima muito ruim. O zagueiro Bardak e Sanches jogaram muito bem. O Ian Jacobs jogou muito bem também na lateral esquerda. Noah Lang fez uma partida até que boa. Sarra muito acima da média. Lemina também. O Sarki, que é o goleiro, fez um dos melhores partidas dele também. Jogou muito. Já no Liverpool, o melhorzinho foi o Marmadashvili, que deu uns mole ali, mas jogou bem. E o Ekitike. De resto, os outros jogadores muito abaixo. Van Dijk, Konaté não jogando muito bem. Van Dijk quase deu um mole que podia ter saído no contra-ataque. Então, uma partida muito abaixo. Vamos ver como é que o Liverpool vai ser em Anfield. Não tem feito uma boa temporada. Obviamente, eles classificaram em terceiro colocado. Mas nas últimas 5 partidas dele foram 2 derrotas, que foi agora essa derrota, e 3 vitórias, que foi uma contra o Wolves, que eles perderam também. Mas vamos ver como é que vai ser essa partida de volta. Eu creio que o Galatasaray vai passar. Eu chutei que seria 2-2 ou a vitória do Galatasaray. Pelo menos eu acertei a vitória do Galatasaray. E vamos ver esse jogo de volta. Porque o Gundogan não entrou, Leroy Sané também não entrou, o Sacha Boey entrou no segundo tempo, lateral direito, que é muito físico. E no jogo de volta provavelmente eles vão estar jogando. E aí vamos ver como é que vai ser esse jogo. Ficar de olho no Gabriel Sarra para ir para a convocação, para testar ele pelo menos na seleção brasileira. E agora, obviamente, o Alisson estava machucado também, então fez uma grande diferença. O Alisson é o goleiro titular. Alguns outros jogadores que estão machucados, Isaac, Bradley, Endo, Chiesa e alguns outros jogadores. Do Galatasaray não tem muitos jogadores machucados. Mas é isso. Agora a gente vai pro próximo jogo, que foi o jogo do Atlético de Madrid
passando rodo no Tottenham. Agora a próxima partida, uma partida muito importante para o Atlético, para ganhar confiança, que foi uma partida desastrosa do Spurs. Tottenham, que tem tido uma das piores temporadas. Eu acho que nenhum time do Big Six nesses últimos anos tem sido tão ruim como o Tottenham tem sido para ser rebaixado. Por mais que classificou de primeira na Champions League, fez a classificação direta, não ter jogado bem, é um dos futebols mais medíocres que tem. O Wolves tem jogado num momento melhor do que eles, por mais que eles perderam alguns jogos, eles têm jogado muito melhor do que eles. Essas últimas partidas, conseguiu uma vitória com Aston Villa e com o Liverpool Wolves. E o Tottenham nas últimas 5 partidas ele só vem perdendo. Nas últimas 6 partidas são 6 derrotas. Então, time muito abaixo do que esperado, um time que é nono de maiores investimentos, não conseguiu jogar nada. Primeiro vem com uma escalação diferente, com 3 zagueiros que não estão acostumados a jogar. Eles preferiram botar o Kiinski, que fez uma péssima partida, de goleiro de 22 anos, que só teve, eu acho que 3 partidas ou 4 partidas nessa temporada, e é a primeira vez que ele joga a Champions League. Então, meio que jogaram ele no fogo ali, um moleque de 22 anos, porque a torcida queria que trocasse o Vicário, porque nessa temporada o Vicário não tem jogado muito bem, não tem jogado muito bem com a saída de bola também. E aí foi essa escolha. E aí você vê, né? Aos 7 minutos já tem a falha dele, ele escorrega, esse campo tava horrível, o Van der Sar escorrega, o Richarlison escorrega, o goleiro escorrega, o Spencer escorrega, ou até teve alguns jogadores do Atlético que também escorregaram, mas obviamente, provavelmente ele deve estar mais acostumado, mas esse campo tá muito horrível. O goleiro às 7 tem essa falha, onde que ele vai passar, escorrega, o Lookman rouba a bola, aí ele já passa por Julian Álvares, onde que o Julian Álvares já passa por Griezmann, que faz o primeiro gol para abrir, não, passa por Llorente, que vai abrir o placar. Julian Álvares, esse que com essa partida ele tem, obviamente ele fez outros gols na partida, mas ele tem 10 jogos, 7 gols e 3 assistências na Champions League, uma boa partida, e uma ótima temporada dele na Champions. Ele tem mais ou menos 10 participações em gols em 10 partidas, então ótimos números na Champions League. E aí tem essa falha, que o Julian Álvares vai lá e passa para abrir o placar aos 7. E aí tem outra falha agora do Sar, na minha visão. O Sar passa a bola para trás, só que um pouco não arriscado, fácil, mas um pouco arriscado, com a pressão do Llorente, que o Llorente fez uma ótima partida. O que acontece? O Van der Sar escorrega, e aí quem sai na cara do gol é o Griezmann, que dá um driblezinho e faz o gol para fazer o 2-0 com 14 minutos de jogo. E aí aos 15, o goleiro falha de novo, ele tem uma bola recuada para ele, em vez de dominar e chutar, ele tenta passar de primeira, que acontece, passa todo errado, erra, e o Julian Álvares vai lá e faz o gol para abrir o 3-0, uma vantagem muito grande já no primeiro tempo. E aí os 16, o Vicário vai lá, entra no lugar do Kingsley. Kingsley. Foi um mau jogo dele, mas na minha visão, eu não faria isso. Eu falava, alguém perguntava, o capitão Romero, o próprio capitão Romero chegava pra ele e falava assim, tu quer sair? Quero, não tô muito confiante. Ok, finge uma lesão numa jogada, uma trombada, não sei. E aí finge uma lesão, porque queima o jogador. O moleque só tem 22 anos, acabou a carreira do jogador, sem confiança agora, nenhum clube vai confiar nele. E aí acaba com o jogador, eu fico muito triste com isso. Eu acho que esse técnico já fez a escolha errada de botar ele pra começar assim, podia ter botado ele pra jogar no último jogo. Que eu creio que o Vicário que começou no último jogo, deixa eu checar aqui contra o Crystal Palace, foi o Vicário. Então botava no último jogo contra o Crystal Palace pra ele pegar a sequência, porque só jogou 3 jogos na temporada e é a primeira vez que joga a Champions League. E aí o que acontece? Queima o goleiro, o Vicário entra, e aí tem uma falta logo depois do inexistente do Julian Álvares, que não toca, não é falta. E aí vai lá, o Griezmann manda na área, aí tem um desvio ali do Sar, onde que o Vicário vai lá fazer a defesa no susto, e aí chega quem para fazer o gol? Lenormand se estica todo e faz o gol. O Vicário tenta tirar a bola dentro do gol, mas estava dentro do gol, então não valeu essa defesa, né? E aí esse gol já é nos
Esse jogo, aos 22. Então, aos 22 já tava 4-0, o jogo já meio que acabado. Mas aí, aos 25, o Richarlison consegue achar um, um passe ali pro Pedro Porro, dentro da área, onde que ele dá um cortezinho e chuta cruzado para abrir o 4-1, abrir o placar pro Tottenham, no caso, né? 4-1. Esse jogo foi um jogo muito apertado pro Tottenham, um jogo muito feio. O Tottenham não conseguindo jogar. O Atlético, quando queria, parecia que quando ele queria fazer o gol, ele conseguia. Não é à toa que aos 32, logo depois, teve o grande chute do Lockman, que ele recebe um passe atrás do lateral, nas costas do lateral, e ele quase faz esse gol aos 32. Aos 35 tem uma bola na trave do Romero, do cabeceio, um cruzamento. E aí tem até um pênalti que eles pedem pro Van der Sar, onde que o Van der Sar segura o cara. Ou o Van der Sar é segurado, mas ele já tava caindo já, então nada demais. Tem essa bola na trave. Mas de resto, o controle total do Atlético de Madrid. E aí tem um lance duvidoso ao 38 do Van der Sar, onde que ele dá um pisão mais ou menos. Van der Sar que já foi expulso contra o Crystal Palace essa semana, semana passada, então não sei o que está acontecendo com ele. Podia ter sido expulso, mas o juiz não deu nada. E aí teve aos 42 um quase gol do Llorente também. Ele bate caindo dentro da área, bate caindo. Mas é o primeiro tempo muito melhor do Atlético Madrid. Quando o Atlético Madrid queria fazer o gol, ele partia para cima e o Tottenham não conseguia parar. O Tottenham teve algumas jogadas, mas também nada demais. Time muito, muito fraco. Os únicos que no primeiro tempo jogaram até que mais ou menos foi o Pedro Porro, que jogou muito bem. Richarlison tentou ali uma coisa ali, o Theo também, mas nada demais. E o Colomani tentando partir para cima e nada. E o Gray foi o único ali que se salva um pouco. E o primeiro tempo do Griezmann, do Julian Álvares, do Llorente, do Lookman, do Lenormand foram muito bons. Da zaga também inteira do Atlético de Madrid foi muito bom. Mas time muito abaixo no primeiro tempo. Aí os 54 teve um cabeceio já quando voltou do Richarlison. Teve uma grande defesa do Oblak. O Oblak esse que fez uma boa partida. Teve uma falha do gol, mas foi uma grande partida. Aos 54 teve o gol de contra-ataque, porque logo depois que tem esse cabeceio do Richarlison, tem um contra-ataque, onde que vai lá, o Julian Álvares sai com o passe do Griezmann, e aí ele sozinho, cara a cara com o gol, ele não vai errar, né? O Spencer quase chega perto, mas não consegue, e o gol de contra-ataque, que pra tu ver o nível da má sorte do Tottenham. Os caras fazem ali quase um gol com o Richarlison, e o que acontece no contra-ataque mortal, o Julian Álvares faz o seu segundo gol da partida. Então 2 gols e uma assistência, e pro Griezmann 1 gol e uma assistência. E aí é o que eu falei, 10 jogos, 7 gols e 3 assistências pro Julian Álvares. E aí depois teve um gol do Solanke aos 55 não, aos 70, aos 76. Solanke esse que entrou, ele tem 3 partidas e 3 gols. Sempre entrando no segundo tempo e fazendo uma boa partida. Eu acho que a única partida da Champions League que ele foi titular foi contra o Borussia, que ele fez o gol. E essa partida aqui, ele entrou no segundo tempo e fez o gol dele. Ele entrou bem, fez uma boa partida, na medida do possível. Pedro Porro vai lá, o Oblak passa errado, Pedro Porro rouba a bola, passa pro Solanke, que vai lá e tira o goleiro e faz o gol. E foi isso. Depois, obviamente, o Atlético teve algumas chances melhores, mas eu acho que eles ficaram mais tranquilos ali, controlando o jogo. Eu gosto muito do jogo do Atlético quando ele quer jogar. Contra o Barcelona teve esse problema. Eles não quiseram jogar, quiseram ficar na retranca e quase perderam pro Barcelona e quase foram eliminados. Perderam, mas quase foram eliminados. Quando ele joga na retranca, eu não gosto do futebol deles. Eu acho que eles têm que jogar pra frente. Um time desse que eles têm, de Lookman, Griezmann, Julian Álvares, Simeone nas pontas, Nico Gonçalves, é um time muito bom para ficar na retranca. Quando joga para frente, joga muito bem e você vê o resultado. Obviamente é contra o Tottenham, mas eles controlam o jogo todo, jogando muito bem. Partidas muito boas do Griezmann, Julian Álvares, que o Julian Álvares foi o melhor da partida. Llorente jogou muito bem, pressionando, joga de volante, ala, ponta, um dos melhores do time ali. Lenormand fez uma boa partida. E no do Tottenham só teve ali o Pedro Porro e o Solanke, que entrou no segundo tempo, fez uma boa partida. O Eric Gray mais ou menos.
O João Palhinha também entrou no segundo tempo, mas também nada demais. Xavi Simons entrou no segundo tempo. Xavi Simons é esse que tá tendo uma adaptação bem mal pelo time do Tottenham. Vamos ver se na próxima temporada, se o Tottenham ficar, ele vai ficar também. E vamos ver se ele vai melhorar esse futebol e acostumar com o nível da Premier League. Mas de resto foi isso, não tem muito o que falar. Foi um jogo muito melhor do Tottenham. Sinto muito pena do jogador do Tottenham, o goleiro, onde que quando ele saiu ele foi até aplaudido pelo time do Atlético. Tipo assim, acabou com a mente do jogador. 22 anos, eu acho que ele não joga mais pelo Tottenham. Ele vai acabar virando um terceiro goleiro para a vida toda e vai voltar lá para país dele, infelizmente. Mas esse técnico tem que ser demitido. 4 partidas, 4 derrotas como técnico. Muito mal. O Igor Tudor, muito mal, muito mal. Não tem como ficar. Ele bota uma formação que o time nunca jogou, sabendo que o time tem que fugir do rebaixamento e não entendo, não entendo. Para mim ele tem que ser demitido. Não sei se até o momento ele foi demitido ou não. Eu vou até checar aqui para ver com vocês agora se ele foi demitido ou não. Deixa eu ver. Não, pelo que eu vi aqui ainda, ele não foi demitido. Ele tinha que ser demitido, ainda mais que acabou com a carreira desse goleiro, fingia a lesão e esperava o segundo tempo. Mas é isso, agora vamos falar do jogo do Barcelona e Newcastle, um jogo muito ruim do Barcelona e um jogo gigante do Newcastle. Vamos falar desse jogo, Barcelona contra o Newcastle, onde que o Newcastle tem alguns desfalques, o Barcelona também teve alguns desfalques. Foi uma partida 1-1, decidida no final do jogo, literalmente, num apito do jogo. Newcastle esse que vem jogando, fazendo boas atuações, jogando até que bem. É uma temporada razoável do Newcastle. E o Barcelona que vem fazendo até que boas partidas, né? Nos últimos 5 jogos, contando com o jogo do Newcastle, são 4 vitórias. Obviamente eles perderam para o Atlético de Madrid de 4-0, né? Na Supercopa, Copa do Rei, né? E perderam para o Girona na La Liga por 2-1 de virada. Então você vê, o time do Barcelona é um time muito bom, mas tem sofrido muito com gols. Desde que o Martínez saiu do time, nenhum zagueiro ali conseguiu fazer o mesmo jogo do que ele, e muito mal. O Barcelona é esse que veio no 4-3-3, formação normal que ele sempre vem, né? Com Cubarsí, Martínez na zaga, Cancelo lateral esquerdo, Araújo na lateral direita, Bernal, Pedri, Fermin Lopes, Yamal, Rafinha e Lewandowski. Não gostei. Pra mim tinha que botar o Martínez na lateral esquerda, por mais que ele tenha jogado bem de zagueiro, mas o Ronald Araújo não tem uma saída de bola tão boa, e eu deixava o Cancelo na lateral direita para potencializar o Yamal. Obviamente eles estão com o Condé machucado, com o Baldé machucado, o De Jong machucado, o Christensen machucado, então tem alguns desfalques. E no Newcastle veio com 4-3-3 também, com Thiaw, Burn, Hall, Trippier na defesa, Ramsey, Tonali, Joelinton no meio, Elanga, Osula e Barnes. Obviamente o Anthony Gordon começou no banco, não entendi muito por causa disso. Eu acho que ele nem jogou na última partida, ele entrou no segundo tempo. Na outra partida do Newcastle contra o City, eu acho que ele ficou no banco e entrou no segundo tempo. É isso aí, ficou no banco e entrou só no segundo tempo. Não entendi por quê, sendo que ele tá competindo contra o Mbappé. Tá 3 gols atrás dele. E o Ultimate que não tem feito grande partida. Obviamente tem o Chá e o Bruno Guimarães machucados, que são um dos melhores do time. Chá é muito físico, um jogador muito bom, experiente, e o Bruno Guimarães fazendo a melhor temporada da vida dele com 9 gols na Premier League. Então, e fora as assistências, que eu creio que ele tem 7 assistências, se eu não me engano. Deixa eu checar aqui rapidinho. Eu uso o SofaScore para vocês que perguntam. 23 partidas, 9 gols e 4 assistências. É uma grande partida e é uma baixa muito grande pro Newcastle. Mas um jogo muito abaixo do Barcelona, onde que ele não conseguia jogar. Um jogo muito abaixo, não conseguia jogar, não saía. O Bernal e Pedro não estavam funcionando. Bernal não conseguia jogar fisicamente. O meio do Newcastle muito acima, Tonali pressão total, Joelinton muito físico e Ramsey também. Então, muito abaixo, não conseguindo jogar. Lamine Yamal tentando alguma coisa ali, Rafinha também tentando, Rafinha jogou até que bem,
Fermin Lopes jogou até que bem também, tentando jogadas. Lewandowski sumido no jogo. Martins e Cubarsí jogaram bem, fizeram até que uma boa partida. Araújo também abaixo, né? Araújo não é um lateral direito, não sai jogando muito bem. Cancelo tentando alguma coisinha, mas nada demais. Garcia trabalhando bastante nos cruzamentos, mas no primeiro tempo muito abaixo do Barcelona que a gente é acostumado. Eu já sabia que ia ser um jogo muito físico, e o jogo físico do Barcelona é muito ruim. Eles tiveram um menor número de passes, eu acho que dessa temporada. Eles geralmente fazem muitos passes, como vocês sabem, e nesse jogo foi muito abaixo. Só foi aos 12 minutos onde que o Barcelona conseguiu um pouco de controle ali, acalmou o jogo. Tava muito correria, era chutão pra frente toda hora. E aí foi só os 12 minutos que controlaram, respiraram, passaram a bola. Mas aí, tipo assim, aos 13 já perdeu ali um contra-ataque, quase gol do Newcastle. Então, tipo, não teve muito o que fazer. Teve bastante impedimento do Newcastle, a zaga fez um bom trabalho de mover a linha, igual ano passado, onde que eles fizeram um bom trabalho movendo a linha. Bastante impedimento do Elanga, do Osula, do Barnes, então foi muito, muito bom, um ponto positivo, né? Aí teve o quase gol do Burner aos 19 também. E um primeiro bom. E só isso. Tipo assim, teve algumas jogadas boas do Elanga, do Osula. O Osula esse que deu um trabalho pra zaga e pros laterais. O Osula esse que é um atacante muito forte. Ele tem 1,90, né, de altura, 1,91 por aí. Tem 22 anos só. Muito jovem. Muito físico e rápido. Pressionando o jogo todo. Elanga fez uma ótima partida. Desculpa, gente, começou a coçar meu nariz. Fez uma ótima partida, o Elanga jogou muito bem, todas as bolas que pegou era de perigo, no contra-ataque, na velocidade, ele é um atacante muito rápido, teve alguns chutes a gols chutando, puxando para a esquerda e chutando, jogou muito bem. Primeiro tempo do Yamal muito melhor, do Rafinha também, os dois tentando alguma coisa, mas nada acima, mas um bom primeiro tempo do Newcastle. Os dois laterais jogaram muito bem. Ramsdale, quando foi procurado ali, num perigo ali, ele estava na bola, fazendo algumas defesas, mas nada demais assim no primeiro tempo. Segundo tempo, não teve muito também. O Hall, na verdade, no primeiro tempo, ele estava com pouca confiança, o Yamal partindo para cima, tinha vezes que ele ficava perdido ali, Yamal teve alguns dribles na ponta direita, e é muito difícil marcar o Yamal, né? Um moleque muito liso. No segundo tempo, teve um quase gol do Lewandowski com passe do Rafinha aos 65. Ele chuta, eu acho que caindo. O Rafinha passa na esquerda, pro meio, o Lewandowski com a marcação não consegue dar o chute muito bem assim. E aí vai lá e a bola vai para fora. E aí depois disso, teve o Benal, que sai machucado aos 72. Não sei se foi câmbio ou desgaste, porque o moleque é jovem, então o desgaste é normal. Mas eu acho que ele tá parecendo muito cansado com cãibra. E aí teve o gol do Joelito aos 73, mas ele estava impedido. Foi um chute muito bom do Barnes, que ele puxa para dentro e a bola bate na trave. E aí no rebote o Joelito estava muito impedido, então não valeu nada. E o gol contra do Burn foi quase gol contra dele aos 19. Ele dá um carrinho para fora assim e a bola passa do lado do gol no primeiro tempo. Mas no segundo tempo também não muitas emoções. Aos 84, o Rochefort manda na área pro Araújo. Esse aqui é um lance polêmico pro Araújo, né? Que o Araújo, misericórdia. Rochefort manda na área, o Ronaldo Araújo, lateral direito, faz uma corrida, se estica todo, cai. Parece que ele cai cansado, e aí o que ele faz? Bota o corpo dele fazendo aquela malandragem sul-americana, né? Pra dentro, o juiz fala assim, não, você vai pra fora. Aí ele, mas como assim? Vai pra fora. Foi lá pra fora. Newcastle sai o jogo. Ele vai lá, volta, vai correndo devagarzinho. Obviamente não tá um pace tão rápido do jogo. O que acontece quando ele volta? Ele volta no meio dos dois zagueiros, deixando a lateral direita toda aberta. O que acontece? O Murphy, que entrou no segundo tempo, fez uma ótima partida. Vai lá, cruza no segundo pau, quem tá aberto? Barnes para fazer o gol. Culpa de quem? Ronald Araújo, que quando volta não recompõe da maneira que é. Ronald Araújo já faz 2 anos assim que tem feito péssimas partidas. Teve do ano lá do PSG que acho que foi o Real Madrid que foi campeão. Não, foi o Real Madrid que foi campeão. Falha no jogo do Barcelona contra o PSG. Ano passado falha também e nesse ano falha de novo
e pode custar eliminação pro Barcelona, porque o Barcelona não tem jogado muito bem contra o Newcastle, então vamos ver. Mas falha dele, ele vai lá, é substituído depois, não sei se foi lesão, o que foi, cansado, não sei. Mas se ele tava cansado, não era para ter subido, se esticado todo, só deixava a jogada. E aí matou o jogo, porque saiu o gol ali, o Newcastle tenta controlar o tempo, o Barcelona tenta atacar, né? Mas nada que consegue. Aí o juiz dá 4 minutos de acréscimo. E aí aos 94, aí os 90, eu acho que 1, 92, o Tonali faz uma falta, só que ele faz muita catimba. Ele vai devagarzinho pra bater, e aí o juiz acrescenta 1 minuto. Eu, na hora quando sai o gol, falei, o juiz roubando, a torcida começa a gritar também. Mas depois vem uma foto que aparece que ele fala mais 1 minuto por causa da catimba do Tonali. Rafinha recebe a bola, né? E Rafinha é esse que jogou de ponta esquerda, de atacante quando o Lewandowski sai, e depois ele volta para meio atacante quando o Ferran Torres entra. Ele vai lá, acerta um passe pro Olmo, onde que o Olmo dribla o Thiago tenta dar o bote e faz o pênalti. E aí já no finalzinho, e aí o Yamal vai lá, faz um belo pênalti, o goleiro de um lado, bola no outro e acaba o jogo. Boa partida do Yamal, fez uma partida na medida do possível boa. Rafinha também na medida do possível boa. Fermin Lopes um pouco abaixo, mas foi o único que tentou ali no primeiro tempo, no segundo tempo tentando alguma coisa. Pedro e Bernal não se deram bem, não conseguiram jogar. Infelizmente eles são muito abaixo fisicamente do meio de campo do Newcastle. Martins e Cubarsí ali, Ronald Araújo cagando o jogo. Cancelo tentando jogar também não conseguiu. Olmo entrou no segundo tempo, jogou muito bem, sofreu pênalti, mas jogou muito bem ali, entrou muito bem. O Chaves Partey, garoto de 18 anos, subiu do profissional agora e entra, jogou bem, tirou umas 2 bolas ali na lateral direita. Foi até melhor do que o Ronald Araújo. Ferran Torres mal tocou assim na bola e Marcos Rocha foi tentando algumas jogadas ali, partindo para cima como sempre. Já do Newcastle, grande partida do Elanga, do Barnes, do Osula, que puxou muita marcação. Hall e Trippier jogaram muito bem. Meio de campo muito bem. A zaga, na medida do possível, quando foi necessário, jogou até que bem. E o Murphy e o Anthony Gordon entraram muito bem no segundo tempo ali. E o Murphy que dá assistência. Mas de resto, vamos ver como é que vai ser o jogo no Camp Nou. É difícil jogar no estádio do Newcastle, mas vamos ver como é que vai ser no Camp Nou. Vamos ver se eles vão conseguir jogar bem, se eles vão conseguir mudar, se o Condé ou o Baldé vão conseguir voltar para dar uma força. Eu acho que até o Eric Garcia poderia ter jogado na lateral direita, mas tudo bem. Decisão do Hans Flick. Todo mundo erra, todo mundo pode errar. Uma boa partida do goleiro também, defendeu muito bem o Garcia. Mas no segundo, acho que no próximo jogo, se o Bernal não voltar, tem que ser o Eric Garcia de volante. Na lateral direita tem que ser o João Cancelo e o Martins na lateral esquerda. Porque não dá pro Ronald Araújo jogar de lateral direita. Ele afeta muito na decisão, não tem uma saída de bola boa. Vamos ver no segundo jogo como é que vai ser. O Newcastle mereceu muito mais a vitória do que o Barcelona. Jogou muito mais do que o Barcelona. E o empate é como se fosse uma derrota pro Newcastle. Porque era para sair ali com uma vitória. Torcida, os jogadores muito tristes. Mas tem um jogo de volta. Se o Barcelona não abrir o olho, ele vai ser eliminado já agora na primeira fase do playoffs. Então abriu o olho do Barcelona e vamos ver como é que vai ser esse segundo jogo, que o Newcastle jogou muito melhor do primeiro jogo, ok? Agora vamos para a goleada do Bayern de Munique contra a Atalanta, 6-1, um grande jogo do Bayern. E vamos pro próximo jogo agora. E agora, por último, não menos importante, o jogo do Bayern de Munique, o gigante da Alemanha, que amassou o time da Itália, o único time que tá sobrando da Itália, 6-1. Que passeio do Bayern. Bayern esse que veio com o Upamecano, tá? Stanisic na lateral direita, Laimer na lateral esquerda, Pavlovic, Kimmich, Olise, Gnabry, Luiz Dias e Nicolas Jackson e o Urbig no gol porque o Neuer se machucou. Afonso Davies no banco, Goretzka no banco, Musiala no banco, Cole no banco e o Kane no banco. Não sei porque o Kane não entrou, ele ainda tá lesionado da lesão da panturrilha, mas tá no banco, podia ter entrado. Mas foi até bom porque foi uma boa vitória, não vale a pena arriscar. Já o Atalanta veio com Karnecik no gol, Zappa Costa e Bernasconi na lateral esquerda, Rien, Kolasinac na zaga, Sulemana, De Roon,
Pasalic, Zalinski no meio ali, e o Krastovic e o Scamaga no ataque. Krastovic, esse que entrou muito bem na última partida da Atalanta contra o Udinese, conseguiram um empate. Ele fez uma boa partida para conseguir esse empate. Tava com o Mussá no banco, o Bellanova no banco, e creio que é só esses aí os jogadores. Obviamente o Ederson e o Raspador ainda estão para voltar. O Scalvini tá suspenso e o De Ketelaere, que jogava no Milan, belga, tá machucado ainda. E aí não tem muito o que falar, né? Aos 3 minutos teve um grande chute do Olise, e aí teve uma boa defesa do goleiro, aos 3 minutos já. Aí aos 11 já saiu o primeiro gol, né? Que foi o escanteio rápido. O Gnabry recebe a bola ali na área, ele vai lá, passa para dentro da área, onde que tá o Stanisic entrando para fazer o primeiro gol sozinho, e faz o primeiro gol aos 11. Aí, aos 21, o Olise puxa para dentro com a esquerda, com a jogada que ele sempre faz, puxando para a esquerda, bate no canto, belo gol, 2-0. Depois, aos 24, tem uma bola no alto do Olise, que vem do goleiro, ele domina, bota no chão, segura, Gnabry faz a corrida, o volante não acompanha, quem sai cara a cara com o gol? Gnabry, 3-0, já com 24 minutos de jogo. Aí, depois, mais pra frente, continua aquele jogo de controle do Bayern de Munique, tentando fazer gol, chutando pro gol, mas não sai nenhum gol. Aí, aos 43, teve uma bola na trave do Gnabry, que quase foi também um gol. E aí, no segundo tempo, vocês verem, o Atalanta não tem muito o que falar. Esse resumo vai ser um pouco mais rápido, porque a Atalanta não jogou. Ele tentou fazer alguma coisa e não conseguia. Não saía jogando, perdia a bola toda hora, e controle total do Bayern de Munique pressionando. O Bayern de Munique é um dos melhores futebol do mundo. E aí, no segundo tempo, os Scamaga sai aos 46, entra um zagueiro para defender, porque já viu que tem dia que é noite, já estava 3-0 no primeiro tempo, fora o amasso. E aí, o que acontece? Entra o zagueiro. Aí, aos 46 também entra o Davis no lugar do Leimer. Davis, esse que tá voltando de lesão, mas infelizmente já se machucou de novo. O Gnabry sai e entra o Musiala para pegar a confiança do Musiala, que geralmente é o titular. Aí, já aos 52, aos 51, tem um contra-ataque, tem um belo passe de letra do Dias. A bola vem, o Afonso Davies faz a corrida no contra-ataque, passa pro Luiz Dias dá o passe de letra, e o Nicolas Jackson faz o gol aos 40. Aos 40 não, aos 52. Faz o gol. Nicolas Jackson, esse que tem feito uma boa temporada. Por mais que ele ficou um tempinho sem jogar, mas sempre é um cara ali de potência, de velocidade, que se esforça muito. E aí vai lá o Luiz Dias para consagrar a boa partida que ele também fez, dar uma assistência. Aí o Zappa Costa sai, entra o Bellanova. Não, na verdade saiu o Kolasinac, entra o Arrona, e o Mussá entra no lugar do Zalinski. Zalinski foi uma partida muito abaixo dele, tentou alguma coisa, mais nada. E aí, aos 64, logo depois, o Afonso Davies faz uma bela corrida, passa por Olise, o Olise vai puxando com a esquerda e faz o gol dele, o segundo gol dele, que nessa partida ele fez 2 gols e uma assistência para fazer o 5-0 aos 64 minutos de jogo. Aí o Zappa Costa sai, Bellanova entra, e aí, aos 67, logo depois também, Nicolas Jackson dá uma assistência pro Musiala, ele pega a bola na ponta, dentro da área, já no fundo ali da área, faz o drible, puxa para lateral, ele manda para a área e o Musiala aparece para fazer o 6-0 aos 67 minutos de jogo. Afonso Davies fez uma boa partida, mas ele sai logo machucado logo depois. O Pavlovic sai, entra o Goretzka aos 68 e aos 71. Davies sai machucado, sai chorando, muito pena dele, porque desde que daquela grande temporada que ele fez em 2020, que foi a Champions League lá que eles foram campeão, ele nunca conseguiu ficar 100%. Temporada passada, essa temporada ele estava fazendo jogos melhores, mas continua se lesionando, dá uma pena, porque se ele tivesse com saúde, sem essas lesões, com certeza seria um dos melhores laterais do mundo. Muito rápido, físico, habilidoso, então dá uma pena. Aí o Sulemana sai, entra o Samadžić, e aí continua ali o Kimmich, o Olise tentando
tirar o tempo, acabar o jogo para descansar mais um pouco. Aí aos 93, já no finalzinho, o Bela Nova que entrou faz uma bela jogada. Ele passa a bola eu acho que bate no camisa 90, que é o que eu falei para vocês, Kristovic. E aí sobra pro Parsalik, que é um meio atacante ali, que estava jogando de segundo volante. Camisa 8, que fez uma boa partida também contra o Udinese. E ele vai lá, faz o gol ali, o gol de honra de 6-1, nem comemora. A torcida grita, né, obviamente, mas os jogadores nem comemoram. E acaba o jogo, né? Não tem muito o que falar desse jogo. Grande partida do Bayern de Munique, passou o trator. Grande partida do Nicolas Jackson, do Olise, do Gnabry. Boa partida do Luiz Dias, do Pavlovic, do Kimmich, que sempre jogam bem. Gosto muito desse Pavlovic. Laime, boa partida. Tá, boa partida. O Papecano Stanisic, boa partida. O goleiro também fez boa partida quando for necessário. Fez boas defesas. Afonso Davies, boa partida, mas infelizmente saiu machucado no segundo tempo também. Musiala entrou bem. Goretzka entrou bem. Outros jogadores também que entraram bem. Da Atalanta, só o Bela, mas só quem entrou bem foi o Bela Nova. O goleiro, por mais que tomou 6 gols, fez até que uma boa partida, quando fez algumas defesas importantes. Não foi muito culpa dele a derrota. E o Atalanta muito abaixo, né? Obviamente eles vão ser eliminados. O nível dos dois times e de jogadores são muito abaixo. O melhor jogador deles era o Lookman, ele foi embora. Tinha os tinha o Edson também, mas ele também tá machucado. E o outro que também jogava muito bem, o Reteg, também foi embora. Então, tipo assim, o time muito abaixo da Atalanta. Eu acho que esse jogo vai acabar no jogo de volta. Vai ter mais gol, mas eu acho que eles vão controlar mais o jogo, o Bayern de Munique. Então, esse foi o resultado dos jogos. 1-1 Barcelona contra Newcastle. 1-0 contra o Galatasaray contra o Liverpool. 5-2 Tottenham contra o Atlético de Madrid. E 6-1 Bayern contra a Atalanta. Vamos ver como é que é esse jogo de voltas. Na minha visão, quem vai passar? O Liverpool consegue virar esse jogo e o Liverpool passa. Não vai ter zebra. No jogo do Bayern, vai ser o Bayern que vai passar. No jogo do Barcelona, eu acho que o Barça acaba passando. No sufoco, mas passa. E o jogo do Atlético de Madrid. O Tottenham não tá conseguindo jogar. Talvez se vir chegar um novo técnico, até aquele jogo lá, que eu acho que é bem improvável. E mesmo assim vai ser muito improvável, o time do Atlético muito melhor. Mas, se vocês gostaram desse resumo da primeira rodada da Champions League no primeiro jogo de ida, dos jogos da terça-feira, deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal e tá ligado, né? Manda para aquele seu amigo que gosta muito, ativa o sininho. E é isso, até o próximo vídeo do Calcio em Foco. E é isso, tamo junto.